Olá! O prazo para que estados e municípios apresentem planos estaduais e municipais de educação acaba em 25 de junho de 2015. Poucos conseguiram concluir o processo. O número de planos aprovados ainda é pequeno, mas cresce a cada dia. Nós vamos conversar sobre o assunto com Binho Marques, secretário de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação. Olá, Binho. Olá. Eu queria primeiro que você apresentasse esse conceito. O que são os planos estaduais e o que são os planos municipais de educação? Olha, é bom resgatar um pouco o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, que foi aprovado agora no ano passado, ele estabeleceu que os municípios e os estados deveriam fazer os seus planos no prazo de um ano. E isso é muito importante, porque a educação básica, quem de fato realiza, são exatamente os municípios e estados, né? As prefeituras, os governos estaduais, é que realizam o trabalho da educação básica, da educação infantil até o ensino médio. Então, os planos municipais, eles devem pensar aquela unidade da federação, que é o município, com todo o seu projeto de educação. E no passado, a gente já teve vários outros planos no passado, então falar um plano municipal de educação, as pessoas entendiam que era o plano das escolas da prefeitura. Hoje não, esse conceito é um pouco mais delicado, ele é um pouco mais complexo. Falar em plano municipal de educação é o plano do município, ou seja, do território, da unidade da federação. Então, o secretário municipal de educação e o prefeito, eles têm sim muita responsabilidade com aquilo que ele executa diretamente. Só que agora ele deve pensar nas suas escolas, especialmente as escolas para as crianças pequenas, para a educação infantil e para as primeiras séries, às vezes, do ensino fundamental, alguns vão até o final do ensino fundamental, mas além disso, o prefeito e o secretário municipal de educação, quando vão fazer o seu plano municipal de educação, eles estão pensando na educação de todos que moram no município, da pré-escola à pós-graduação. Ou seja, hoje um plano municipal de educação, ele tem que estar muito ligado ao projeto de desenvolvimento de um município. O plano estadual de educação é a mesma coisa. E fazer uma articulação entre as redes, né? A rede municipal e a rede estadual. Essa é a grande mudança quando a gente fala em plano municipal ou plano estadual de educação, o que antes eram planos das redes, só das escolas, de quem geria, quem administrava aquela rede, hoje não. Hoje, um plano estadual de educação é um plano que pensa a educação para todos que moram na unidade federativa, né? Mas o fato das metas terem sido decididas no Congresso Nacional e o município precisar se adequar àquilo, alguma coisa que não foi ele que propôs, como é que eles estão lidando com isso? O município tem muita liberdade, o Estado também, porque nós somos uma federação e tanto o município como o Estado, eles têm muita autonomia. Mas tem que universalizar a educação infantil de 4 a 6 anos de idade, de qualquer jeito. Eles têm um prazo de um ano para fazer os planos e a lei diz que tem que ser em consonância com o Plano Nacional de Educação. Em consonância, se a lei fala em universalização, ele não tem muita margem, aliás, não tem margem nenhuma para alterar a meta. A meta será de 100%. Mas quando a meta não é de universalização, ele tem que avaliar as suas condições. Então, a meta precisa estar dentro daquilo que ele avalia na sua trajetória histórica, o que ele conseguiu realizar. Por exemplo, a meta de 0 a 3 anos de idade é uma meta de 50%. A meta nacional é para que se atenda 50% das crianças em creche, no Brasil. Essa é uma média nacional. E cada município vai analisar a sua situação e vai ver qual a sua contribuição para a média nacional. Também. Hoje, alguns municípios estão acima disso. Florianópolis, por exemplo, já atende mais do que 50%. Mas ele não vai parar em função disso. Ele tem que continuar contribuindo para que o Brasil alcance os 50%. Uma característica desse processo, né, plano nacional, planos estaduais e planos municipais de educação, é a participação social, né? Qual é a importância da participação social na elaboração dos planos? É fundamental. Porque se a população não participa, aquele plano pode virar um plano de gaveta, que ninguém sabe, não tem a qualidade do critério da sociedade, das entidades, dos pais, dos alunos participando. Então, um componente fundamental para os alunos também. Os alunos também. Para que um plano tenha qualidade, ele precisa não só ter uma qualidade técnica, ou seja, ter pessoas que vão estudar os números, vão procurar as evidências, vão saber quanto custa cada decisão, cada meta, mas, além disso, tem que estar submetido à sociedade. Porque, senão, cada gestor novo que entra pode querer alterar essa lei. E se a lei não teve participação, não teve mobilização social, ele pode ser alterado, mesmo sendo lei. É claro que
o plano municipal tem que ser aprovado pela Câmara Municipal, né? O plano estadual tem que ser aprovado pela Assembleia. Alterar uma lei é mais difícil, mas isso sempre é possível. Se você não tem esse plano acompanhado pela sociedade, ele pode ser alterado. Mas, além disso, um plano de 10 anos não significa que ele só vai ser avaliado depois de 10 anos. Um plano de 10 anos tem metas intermediárias, metas que acontecem ao longo dos 10 anos. E se ele cair no esquecimento, daqui a 10 anos as pessoas vão olhar para trás e chorar o leite derramado. Então, por isso que a sociedade precisa participar, opinar para garantir a qualidade, mas principalmente fiscalizar para que esse plano de fato aconteça, seja um plano efetivo. Quais os mecanismos que garantem a participação da sociedade na elaboração dos planos de educação? Olha, o nosso plano nacional já foi amplamente debatido. Ele nasceu muito dos debates da Conferência Nacional de Educação em 2010. Nós tivemos recentemente a conferência de 2014. Então, o Plano Nacional já nasceu fruto de um grande debate. E, no conteúdo do nosso Plano Nacional, ele já orienta que os planos municipais e estaduais sejam feitos com grande participação social. Mas o Ministério da Educação criou uma rede de assessoria técnica. E no nosso portal, que eu posso até sugerir que as pessoas que estão assistindo possam olhar e acompanhar os planos, o nosso portal, que é pne.mec.gov.br, ele tem toda uma orientação de como envolver a sociedade no debate. Você pode fazer o debate nas escolas. São audiências públicas? Alguns municípios têm feito alguns trabalhos fantásticos. Eu tenho viajado o Brasil inteiro e eu vejo alguns municípios que fazem um debate na escola, fazem um projeto, um plano básico, ele é distribuído, debatido na escola, a escola tira delegados, organiza uma conferência municipal. Nessa conferência as pessoas dão as diversas opiniões, o texto é revisto, depois é transformado num projeto de lei. Quando chega na Câmara, a Câmara também faz audiência pública. Isso também é um momento importante. Tanto a Câmara Municipal como a Assembleia Legislativa, eles podem realizar audiências públicas e chamar a população para debater. Eu acho que é um momento rico e fundamental. Sem ele, os planos ficam frios, vão se tornar planos para mostrar, para estar na gaveta, e não serão planos que vão se tornar uma efetiva transformação da educação nesses municípios. E nos municípios que você tem ido, Binho, que você já observou, como é que foi a participação? Olha, a minha pergunta é especialmente assim, como é que você garante a participação das famílias na elaboração desses planos, Depende muito do envolvimento das escolas. Na minha opinião, você realizar uma conferência, você acaba levando as pessoas que normalmente já participam, as pessoas mais esclarecidas, as pessoas que têm o hábito de falar em grandes reuniões, pessoas que têm mais habilidade para pegar o microfone, uma certa desinibição para se posicionar. As famílias que têm baixa escolaridade vão ter muito mais dificuldade nesses ambientes. Por isso que eu sugiro que aqueles que efetivamente querem um debate dos seus planos realizem um debate nas escolas inicialmente. Começar o debate pela escola é fundamental, porque a família se sente mais à vontade, ela vai estar num grupo menor, ela pode opinar de uma maneira mais direta. Então, eu acredito que a escola é o melhor ambiente para o debate. A partir dela, sim, aí você pode ter uma representação, Cada escola pode tirar delegados e aí, sim, participar de uma conferência de um grupo com uma participação um pouco mais rebuscada, um pouco mais elaborada, mas as famílias têm muito a contribuir, Não é uma mera formalidade. Chamar a família para debater não é mera formalidade, porque ela que sente a dificuldade de garantir a educação de um filho com dificuldades financeiras, com dificuldade no transporte escolar, com a dificuldade de ter vários filhos e cada filho estudar numa escola diferente, com a dificuldade dos pais acompanharem, os pais ficam o tempo inteiro fora de casa trabalhando e ter que acompanhar o estudo dos filhos, isso é de fundamental importância para o sucesso escolar. Então, eles relatarem essas experiências tornam o plano menos frio. E isso tem acontecido? Isso tem acontecido. Não em todos os lugares, infelizmente, mas de um modo geral tem acontecido. Eu já vi muitos planos no passado e nós tínhamos uma predominância de planos feitos por consultores. Muitas vezes era um recorte e cola. A gente poderia pegar planos que esqueciam de trocar o nome de município, e infelizmente isso acontecia. Hoje isso acontece em menor grau. A sociedade fiscaliza mais, acompanha mais. Nós temos organizações sociais muito mais preparadas. Nós temos, por exemplo, a União dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCM, que está muito alerta em cada município. Hoje ela tem uma representação que não tinha no passado.
Hoje nós temos os conselhos estaduais de educação também participando. E em muitos lugares, especialmente nos estados, tem os fóruns de educação. Tem os fóruns estaduais e os fóruns municipais de educação. Todos eles são organizados nacionalmente. Tem o Fórum Nacional de Educação que orienta essa participação. Então, eu estou feliz, digamos assim. Com todas as dificuldades, eu sei, muitos não conseguirão chegar no prazo. Até agora foram 3 estados e hoje 99 municípios têm a lei sancionada. Mas o número aumenta todo dia, né? Se a gente olhar simplesmente quem já está com a lei sancionada, o número é pequeno. Mas se a gente observar o conjunto, é um número espetacular. Porque são várias etapas, né? Porque primeiro você tem que criar uma etapas. comissão. Exatamente. Então, a primeira etapa, você tem que criar uma comissão representativa da sociedade. E aí eu posso dizer para você que no Brasil inteiro, dos 5.570 municípios, menos de 40 municípios não têm comissão. Então, isso nunca aconteceu no nosso país. E eu posso dizer também que quase 3 mil municípios, nós temos hoje, dados de hoje, nós temos 2.968 municípios que já têm um projeto de plano. Que o plano já está, uma proposta de plano, pelo menos, já está pronta. E nós temos um pouco mais de um mês. Para se ter uma proposta, então já houve debate com a sociedade? Não, não. Depende. Alguns começam com debate, outros fazem uma proposta para debater. Então, nós temos diferentes situações. Mas, pelo menos, nós temos quase 3 mil municípios, praticamente 3 mil municípios, que têm uma proposta. O próximo passo, na nossa sugestão, na sugestão do Ministério da Educação, com essa proposta, tem um debate público. Do debate público, o Executivo, ou a Prefeitura, ou o Governo do Estado, transformam num projeto de lei, vai para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara Municipal, e aí ele é debatido, às vezes tem uma nova audiência pública, vira lei e depois a sanção. Então, quando a gente olha o número da lei sancionada, o número é pequeno, mas eu estou vendo o fluxo, né? No fluxo, eu percebo que ele está muito acelerado, ele muda todo dia. E no nosso portal, a gente acompanha todos os dias esse número está mudando, porque são 300 pessoas que trabalham em parceria entre o Ministério da Educação, os estados e os municípios, acompanhando isso. Eu acho que o Brasil está tendo... Você falou que era uma pessoa para cada 25 municípios, é isso? Para cada 25 municípios, pelo menos, nós temos um assessor técnico que acompanha, que capacita as prefeituras, que tira dúvidas por telefone e que, eventualmente, até visita o município para ajudar quando ele está com mais dificuldade. E essa pessoa que está prestando assessoria, ela telefona, ela é proativa? Ela é muito proativa. Ela fica com controle, vendo quem está mais atrasado, quem está mais à frente, quem tem uma certa dificuldade. E se esse técnico tiver alguma dificuldade, for um problema mais grave, nós temos um outro conjunto de pessoas, tem pelo menos um coordenador em cada estado e tem uma equipe aqui no Ministério da Educação preparada para apoiar e ajudar. Então, nós temos hoje planos com muito mais qualidade do que nós tivemos no passado. Primeiro, pelo que eu já falei, não são mais planos só de redes, são planos de todo um ente federativo, ou seja, um território. Então, o plano não é mais só da prefeitura, de um município, o plano não é mais do governo do estado e sua rede, é da unidade da federação, e isso faz com que a gente possa, como diz a emenda 59 da Constituição de 2009, fazer com que o Plano Nacional de Educação seja o articulador do sistema nacional. Então, a nossa ideia é que, no momento em que o país tiver os municípios com planos, os estados com seus planos também, e as nossas metas comuns, nós vamos ter mais coesão nacional. Porque o que caracteriza a educação no Brasil é uma dispersão. E isso é muito ruim, porque a nossa ação não é coordenada. E o recurso da educação, que na maioria das vezes é insuficiente, ele fica ainda muito mais insuficiente, porque nós trabalhamos de uma maneira, digamos assim, cada um atirando para um lado, né? Você tem cada município com um plano de carreira diferente, cada município com um projeto curricular completamente diferente. E o Plano Nacional de Educação, com os planos estaduais e os planos municipais, faz com que a gente tenha um alinhamento para que a educação possa trabalhar de uma maneira mais coordenada. Quais os maiores desafios para prefeituras e municípios nesse processo de elaboração dos planos? Bom, a grande dificuldade, de certa forma, é o financiamento, né? Onde eu viajo, nas reuniões que eu participo, todos se preocupam com o financiamento. Financiamento na hora de definir as prioridades? Porque na hora de definir as prioridades, o prefeito tem que avaliar quanto custa. Ele tem que imaginar
que aquele projeto, aquele plano, não é um plano protocolar, é um plano que vira lei. E virando lei, ele vai ser cobrado por isso. Não só ele, mas todos os que virão nesse período de 10 anos. Porque não é mais um plano de governo, é um plano de Estado. Ele vai passar por vários prefeitos, por vários governadores, vários secretários de educação. Então, todos se preocupam que o Plano Nacional tem metas ousadas e essas metas precisam ser, digamos cumpridas assim, por eles, né? Cumpridas por eles, especialmente na educação básica. Então, todos se preocupam com o financiamento. Qual vai ser a fonte de financiamento para isso? Então, uma questão que eu vi em várias reportagens de noticiários locais, jornais municipais, né? Uma das preocupações dos municípios é dar conta de cumprir as metas estabelecidas para creche e educação infantil. Os municípios vão receber recursos em função do número das matrículas, mas muitos não têm a infraestrutura necessária para receber essas matrículas. Essas creches, essas escolas de educação infantil ainda precisam ser construídas. Como é que se resolve o impasse? Eu diria até que o problema ainda é mais grave, porque o problema é, claro, da construção, do espaço, dos equipamentos, mas o mais caro ainda é a contratação de professores, porque o que pesa mesmo para um município e para um estado é a folha de pagamento. Normalmente ela consome aí em torno de 80% do orçamento de uma secretaria de educação. Eu já vi algumas que estrangularam completamente. Algumas gastam mais do que 100% do recurso do Fundeb só com folha de pagamento e chega a beira os 100% de todo o recurso dele para garantir o pagamento dos professores. É uma crítica feita repetidamente, né? É uma crítica feita repetidamente por prefeitos e governadores que haveria uma incompatibilidade entre o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal e a lei do piso salarial, né? Sem dúvida, tem uma grande incompatibilidade. Eu já ouvi de vários prefeitos dizendo que eu tenho que escolher por qual lei eu vou ser preso, se pela de responsabilidade educacional, fiscal ou pelo PNE, o plano de educação que me obriga a contratar mais professores. De fato, tem uma incompatibilidade. É um assunto como que resolve um impasse como esse, reconhecido pelo Ministério da Educação? Eu acho que aqui essa casa, o Senado, tem um grande desafio pela frente, que é discutir esse assunto, né? O Ministério da Educação tem acompanhado, tem debatido com prefeitos e governadores. É um problema realmente sério e eu acho que a solução para esse problema depende de um pacto, né? De um verdadeiro pacto com prefeitos, governadores, governo federal e a sociedade. Porque, claro, que a lei de responsabilidade fiscal tem o seu mérito, ela foi muito importante para garantir que prefeitos não deixam dívidas para os seguintes, que tem um certo controle de gastos, mas ela está sendo incompatível com os nossos desejos e metas para um Brasil que tem uma educação compatível com o seu tamanho e suas necessidades. Então, é preciso que haja uma revisão naquilo que impede exatamente de melhorar o salário de professores, de ter novas contratações. Binho, e o que vai acontecer a partir do dia 25 de junho, os estados, municípios que não, porque é um momento de grande articulação para viabilizar que todas as unidades da federação consigam cumprir a meta. Mas em não conseguindo, o que acontece? Bem, muitos têm perguntado isso. O que o Ministério vai fazer? Qual vai ser a punição? Eu tenho que dizer com todas as letras que o Ministério da Educação não tem nenhum poder de punir ninguém. É importante dizer isso porque o Brasil ele não tem um Sistema Nacional de Educação instituído como a saúde tem. A saúde tem o SUS, a ciência social tem o SUAS. Aliás, é até uma exigência da lei do Plano Nacional de Educação que em 2 anos da lei sancionada, nós tenhamos um Sistema Nacional de Educação. Nós não temos um sistema e, por isso, o Ministério da Educação ele não tem nenhuma atribuição desse tipo, né, que possa punir alguém. Então, o Ministério não vai punir. Mas essa articulação continua? Você continua com um consultor a cada 25 municípios, uma equipe de 300 pessoas espalhadas pelo país para viabilizar? Nós vamos continuar ajudando os municípios para que eles tenham os seus planos. Com a infraestrutura que existe hoje? Mas eu quero dizer que, embora o Ministério da Educação não tenha nenhum tipo de punição a municípios, é claro que no sistema de financiamento do Ministério da Educação, ele precisa, até em função da lei do PNE, privilegiar aqueles que já estão com o plano, porque nós temos que olhar o plano municipal para saber se ele é compatível com o plano nacional de educação. Então, esse olhar tem que haver, embora não seja uma punição, mas o fluxo de avaliação de uma proposta de financiamento de alguém que se esforçou e fez plano, e o fluxo de alguém que não se esforçou, não tem plano, não tem algo compatível com a necessidade nacional, claro que o fluxo ele é diferente. Mas nós vamos continuar acompanhando para que todos possam ter planos. E como eu tenho certeza que todos terão plano. Uma parte, claro, não vai conseguir alcançar nessa data,
mas eu tenho certeza que a grande maioria vai chegar no dia 25 de junho com seu plano com qualidade. Fui muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por você ter vindo aqui nessa correria em função de uma meta tão próxima e, né, um prazo tão curto. Nós conversamos sobre planos municipais e estaduais de educação, plano nacional de educação, participação social, com Binho Marques, secretário de articulação com o sistema de ensino do Ministério da Educação. Para mandar críticas e sugestões, você pode ligar para 0800 61 2211 ou acessar www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela atenção e até a próxima.